Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Idade Média e fazer uma revisão, um panorama geral do que nós estudamos em sala de aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Idade Média, as técnicas nas pinturas utilizadas na época. Também iremos falar um pouquinho sobre a arte cristã primitiva, que era realizada nas catacumbas, e também falaremos um pouquinho sobre as danças macabras existentes na época. Nós vamos destrinchar aqui, quando você pensa em Idade Média, você pensa a respeito do quê? Castelos, bruxas, é o que vem na sua cabeça, não é? Castelos, bruxas, cavaleiros, é o que vem na cabeça de todo mundo quando lembra de Idade Média. A Idade Média é um período da história conhecido como a Idade das Trevas. É um período que abrange uma quantidade grande de séculos, que vai do século V até mais ou menos o século XII, ali em meados do século XII, século XIII, né, ainda. Esse período, ele é dividido na história da arte em três períodos, em três subdivisões, que é a arte bizantina, a arte românica e a arte gótica, que já é o auge da Idade Média. Nesse período, aconteceram muitas coisas, principalmente contra os cristãos naquela época. Então, nós estamos saindo de um período conturbado após a morte de Jesus Cristo, onde os romanos estavam perseguindo demais os cristãos. Ali, o imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo e, nesse momento, os cristãos, eles estavam vindo de uma perseguição muito grande sobre eles, no início da Idade Média. E os cristãos, por serem muito perseguidos, eles começavam a difundir a sua arte, a praticar a sua arte, aonde? Nas catacumbas. Por isso que a gente fala, nas profundezas das catacumbas, era realizado ali a arte cristã primitiva. Os cristãos, nesta época, perseguidos pelos romanos, eles entravam nas catacumbas, aonde, aí você fala assim, mas catacumbas é onde tinha morto? Sim, é onde eram colocados as pessoas que naquela época faleciam. Mas os romanos, eles não pensavam assim, vamos procurar nas catacumbas, pois os cristãos estão desenhando nas catacumbas. Não havia esse pensamento. Então, eles entravam nas catacumbas e lá eles faziam as suas pinturas. Mas os cristãos naquela época, eles não eram artistas, digamos que artistas que foram em escolas de pintura, não, eles eram artistas autodidatas. Eles não praticavam a arte pensando, olha, eu quero ser o melhor pintor desta época. Não, eles faziam a arte porque eles tinham consigo, eu quero, através da minha arte, adorar a Jesus Cristo. Então, o que eles pintavam nas catacumbas daquela época? Pintavam os símbolos da cruz, pão, peixe, que simbolizava quando Cristo distribuiu 5 pães e 2 peixes para a multidão. Eles faziam isso nas pinturas nas catacumbas, ok? Então, os seguidores de Jesus Cristo, por eles serem adeptos ao monoteísmo daquela época, eles passaram a ser perseguidos, né? E os romanos, eles tinham os seus artistas que pintavam aonde eles queriam, mesmo porque os romanos, eles tinham a idolatria a deuses, e os cristãos não. Era comum você encontrar nas pinturas peixes com a sigla ictus, que significa o quê? Jesus Cristo, né? De Deus Filho Salvador. Isso eles pintavam na pintura do peixe nas cavernas. A Idade Média, os artistas da Idade Média, você pode ter um pouquinho de dificuldade de encontrar pintores do início da Idade Média,
porque a arte na Idade Média, ela era anônima, né? Então, bem mais lá para frente, quase chegando na arte gótica, é que os artistas começavam a escrever e assinar as suas pinturas, né? Então, nós temos algumas técnicas difundidas nessa época, que é a técnica do afresco. O que era a técnica do afresco? Era você pintar numa parede, pintar uma sobremassa de mole, de cal mole, de cimento mole, né? Então, você vai pegar esse afresco e vai deixar ele mole, esculpir nele enquanto ele estiver mole, para ele não secar e o que acontecer? Ficar duro e você não conseguir pintar. Então, o afresco, geralmente, ele é uma pintura mural. Essa técnica do afresco, ela era muito realizada na Idade Média. Na Idade Média e também no Renascimento, né? Mas o nosso foco aqui é a Idade Média. Então, lá eles faziam muitas pinturas em afresco, né? Depois que esculpiam em toda a parede, aí eles pintavam o afresco, e você vai encontrar em muitas igrejas da Idade Média, né? Pela Europa, né? Na Europa você vai encontrar essas igrejas, porque aqui no Brasil nós não tivemos Idade Média, né? Então, quando o Brasil foi descoberto, a Europa já estava lá no Renascimento, tá? Então, você vai encontrar nas igrejas da Europa da Idade Média, você vai encontrar essas pinturas em afresco. E são muito lindas, muito bem feitas. A técnica que foi esculpida e pintada, esses afrescos, é fenomenal. Os artistas da época, realmente, eles eram fenomenais, tá? Então, nós temos a pintura em afresco. O objetivo do afresco naquela época era demonstrar a misericórdia de Deus. Por quê? Porque eles pintavam o que nesses afrescos? Todos os temas eram temas bíblicos, já que as pinturas murais eram realizadas dentro da igreja. Então, os temas, eles eram bíblicos, né? Que mais que nós podemos ver a respeito da Idade Média? As danças macabras. Naquela época, a Europa estava passando por um problema muito grande a respeito da peste negra. A peste negra, naquela época, ela devastou metade da Europa. Então, hoje nós estamos vivendo o problema do coronavírus, não é verdade? E todo mundo está aí com medo do coronavírus, mas a peste negra, ela foi muito pior do que o coronavírus. A peste negra, naquela época, a medicina não era tão avançada como nós temos hoje a medicina avançada. Ela devastou metade da Europa. E as pessoas, com medo das doenças naquela época, o que elas faziam? Elas faziam uma roda em volta do doente e ali elas dançavam uma dança chamada dança macabra. Porque eles acreditavam que fazendo essa dança, eles curariam o enfermo. O enfermo seria curado, mas você acha que os enfermos eram curados? Não, né, gente? Então, o que acontece? Imagina você consegue imaginar um grupo de pessoas dançando em volta de uma pessoa doente, morrendo, dizendo que aquela pessoa vai ser curada através dessa dança macabra? Eu não consigo enxergar isso, pessoal. Essas danças, elas iniciaram, na verdade, através da Igreja Católica. Eram cortejos que a Igreja Católica fez, compostos de personagens que representavam Adão e Eva. Mas com o passar do tempo, essas danças, elas foram se difundindo no meio do povo de tal forma que as danças da morte, elas tornaram-se profanas. Então, o que era da igreja era sacro. A partir do momento que essas danças passaram a ser só do povo e passaram a ser danças de morte, elas passaram a ser danças profanas. A história conta que essas danças macabras, elas se alastraram por toda a Europa. E as pessoas pareciam doidas, né, alucinadas quando dançavam essas danças macabras, né? Diz a história e conta a história que era um horror. Mas, enfim, essas danças,
prevaleceram durante muito tempo, durante toda a Idade Média, né? Lá no Renascimento que elas foram acabar, né? Ela virou, na verdade, essas danças macabras acabaram virando uma dançomania, tá? Pela Europa toda, infelizmente, né? Então, nós temos também um filme chamado O Sétimo Selo. Nesse filme, ele retrata a morte, né? E as pessoas dançando a dança da morte, e um cavaleiro medieval que se encontra com a morte, desafia a morte. Isso acontece nesse filme, chama-se O Sétimo Selo, o ano é 1956. Talvez se vocês pesquisarem no YouTube, que eu acredito que tenha no YouTube, tá? Na Netflix talvez, eu não sei se tenha, eu nunca procurei, mas no YouTube eu sei que tem. A Idade Média era a época dos cavaleiros, né, que a gente sabe. E nessa época também nós tivemos, como que eu posso dizer, os soldados que lutavam as suas guerras, chamadas guerras santas em nome de Deus. Então, tudo isso aconteceu na época da Idade Média. Em se tratando da parte artística, a Idade Média ela foi difundida na arte no quê? Na arquitetura, principalmente, tá? E a arquitetura da onde? Das igrejas. Na pintura, no afresco e nos mosaicos, né? Ah, mas como assim os mosaicos? Os mosaicos, aquelas pedrinhas que a gente coloca, né? Como se a gente tivesse quebrado, cortado um monte de papel e depois fosse colado. Então, aquilo é um mosaico, né? Geralmente você tinha um mosaico aonde, né, nas igrejas naquela época? Nos vitrais. Os vitrais da igreja eram lotados de mosaico. Então, a arte na Idade Média, ela era realizada nas catacumbas, eram nas pinturas que os cristãos faziam nas catacumbas. Quando acaba a perseguição aos cristãos, que eles param de fazer a arte nas catacumbas, onde eles vão fazer a arte? Nas igrejas. Então, as igrejas começaram a ser construídas, então nós temos as primeiras igrejas, e nessas igrejas a arte passa a ser feita aonde? Nas pinturas, em afrescos na igreja, nas esculturas que eram feitas na própria arquitetura, e também na arquitetura e nos mosaicos. Era feito assim a arte na Idade Média, ok? E a música da Idade Média, como que ela era realizada? Nós temos nessa época as notas musicais que foram realizadas, né, que foram criadas nessa época pelo nosso monge chamado Guido d'Arezzo. Ele quem foi que deu nome às notas através do hino a São João Batista. Então você pode perguntar assim, mas as notas do, ré, mi, fá, sol, lá, si vêm da onde? Então o monge Guido d'Arezzo, ele tirou o nome das notas do hino a São João Batista, que era o te, ré, mi, fá, sol, lá, sa. Então era o te quent laxis ressonare fibris, mira gestorum, famalotorum, solve laput, labireatum e sanctre Johannes, né? Você fala, mas que língua é essa? Gente, é latim, tá? É latim. E esse hino a São João Batista, ele pegou as primeiras sílabas de cada verso do hino a São João Batista, então ele, o T, ré, sonare, ré, a nota ré vem daí, mira gestorum, mi, famulitorum, fá, sol vepolute, sol, labrireatum, lá, e sancte Johannes, é o Sá. Posteriormente, o T virou Dó e o Sá virou Si, né? Então, a tradução desse hino a São João Batista significa: para que possam ressoar as maravilhas de teus feitos, com largos cantos, apaga os erros dos lábios manchados, ó São João. Então, o monge Guido d'Arezzo tirou as notas musicais e elas foram criadas lá na Idade Média, tá? Por volta mais ou menos do ano 990, entre 990, né, a 1050, que foi o ano que o Guido d'Arezzo nasceu e morreu. Então, nessa época aí, nesse interim, é que foi, no século XI, feito o hino a São João Batista, inventado e criado as notas musicais, ok?
Após isso, nós temos também nessa época os sons musicais, a música nessa época era muito difundida, o órgão ele era muito utilizado nessa época, né? Então são instrumentos musicais que medievais que hoje em dia você pode falar assim, ah, mas a gente não tem. Tem ainda nos museus, né? Se encontra os instrumentos musicais, nós temos eles em vários museus da Europa, tá? E também existia nessa época o teatro, né? A Idade Média, ela fazia muito teatro com as pessoas, mas não era feito como é hoje. Hoje nós vamos num teatro, né? A gente aluga, né, um espaço, um teatro com um palco, é dentro de um prédio grande, o teatro e tal. Naquela época, não. Os teatros, eles eram realizados nas ruas, né, em carroças, os atores viajavam em carroças de cidade em cidade, apregoando os teatros, né, fazendo os teatros, e eles ganhavam a vida dessa forma. Lá no classicismo, no século XVIII para XIX, os artistas, eles retomam um pouco da arte medieval na arte do classicismo, né? Então, começa-se a pensar muito em fazer, em retomar vários contextos da Idade Média e adaptá-los ao classicismo. E na arte contemporânea também, ainda hoje se utiliza-se muita coisa da arte da Idade Média, principalmente nos teatros, tá? Nós vemos o seguinte, nós temos um artista chamado Ariano Suassuna, tivemos, né? Porque na realidade o artista Ariano Suassuna, ele já faleceu. Então nós tínhamos o Ariano Suassuna e foi um artista que ele fez ele trouxe muita coisa da arte medieval para dentro das suas obras. Ariano Suassuna foi um grande escritor, teve a sua cadeira na Academia de Letras, professor universitário, né, e deixou-nos uma obra muito grande da sua literatura, e foi ele quem fez aquele filme que passa muito na Rede Globo, que é o João Grilo e Chicó, né, que é o Alto da Compadecida, né? Para quem assistiu o Alto da Compadecida, foi Ariano Suassuna quem criou. E o Ariano Suassuna, ele nos traz o que de bom quando ele agrega as coisas da arte medieval na arte contemporânea. Por exemplo, a literatura de cordel, que é muito difundida no Nordeste. Ariano Suassuna brigou muito para que a arte nordestina fosse apregoada pelo mundo. E ele, como um nordestino nato, ele lutou por isso. E dentro das universidades, ele fez essa grande luta, né, criando ali movimentos para que, entre os alunos, para que a arte nordestina fosse difundida. Na literatura de cordel, ele traz para nós pinturas medievais agregadas às literaturas de cordéis. O que é a literatura de cordel? São histórias populares, regionais, né? E elas são feitas com o quê? Elas são difundidas através da arte, que é a gravura, e na gravura, então eles colocam a gravura, né, junto com o tema do cordel, e por dentro você vê as pinturas junto com as histórias regionais. O cordel, ele é muito... o turismo do cordel no Nordeste, ele é muito expansoso, muito expandido, né? Então, faz parte, quando a gente lembra de literatura de cordel, a gente lembra do Nordeste, tá? O Ariano Suassuna, ele fez muito isso. E tem uma arte que ela era muito feita na Idade Média, que é a gravura, né? A gravura. E o que o Ariano Suassuna ele nos traz de novo? Ele nos traz a iluminogravura. Por quê? As iluminuras, elas eram realizadas na Idade Média. E por que iluminogravura? Ele criou as suas iluminogravuras no contexto
da arte medieval com a arte contemporânea. Então, a iluminogravura nada mais é do que você tem um texto, uma poesia, uma história, principalmente uma poesia. Ao lado, você tem o quê? Todos os desenhos. E o Ariano Suassuna, ele colocava desenhos medievais ao lado das suas poesias. Isso é uma iluminogravura. Então, houve um casamento entre a iluminura com a gravura, formando a iluminogravura. É um universo muito rico de ser feito, né? A literatura de cordel misturando com a iluminogravura. Fica uma obra muito rica, uma arte muito rica de ser feita, né? Então, também falei sobre o João Grilo Chicó, que é o Alto da Compadecida. Se tornou, na verdade, depois um filme, uma telenovela, porque a Rede Globo de televisão passou, né, e sempre está reprisando o Alto da Compadecida, tá? É uma arte muito, muito legal esse teatro, esse filme, e também muito engraçado, gente. Muito engraçado de ver. Então, é isso. A arte da Idade Média, vocês precisam pesquisar, vocês não irão ela mais a fundo lá no ensino médio, né? Mas a arte da Idade Média, ela é muito grande para ser trabalhada. Então, nós veremos, hoje eu dei um panorama geral sobre algumas coisas da arte da Idade Média. O que é legal você pesquisar na Idade Média, além dessa parte da música na igreja, também é o canto gregoriano, né, que faz parte da música na igreja, que seria uma pesquisa muito legal de vocês estarem fazendo, e também a parte da arquitetura. A arquitetura da Idade Média é uma arquitetura muito rica, né? Então, nós temos as igrejas da Idade Média, e são igrejas que vocês estarão vendo agora aí, ó, eu estou colocando para vocês verem, são igrejas maravilhosas para vocês estarem indo ver essas igrejas na Europa. Ah, então eu quero fazer uma viagem, né? Eu vou fazer uma viagem. Então, faça uma viagem e vá nessas igrejas, se você tiver oportunidade, que são as igrejas que nós temos pela Europa. Então, nós temos, aqui na Europa, nós temos a Catedral de Notre Dame, que também faz parte da Idade Média, ela é uma igreja gótica. Nós temos a Basílica de Santa Sofia, também, que é uma igreja maravilhosa para vocês estarem pesquisando. Nós temos outras igrejas românicas também para vocês estarem pesquisando. Aqui, na cidade de São Paulo, nós temos a Basílica da Nossa Senhora Aparecida, também, que é uma igreja baseada, né, no estilo gótico. Temos a Catedral da Sé, também que é a igreja também no estilo gótico. Temos a Assembleia de Deus, no centro de São Paulo, né? Também que é no estilo gótico. Então, aqui no Brasil, nós não temos igrejas góticas, nós temos igrejas no estilo gótico, porque, como eu falei anteriormente, o Brasil, quando ele foi descoberto, a Europa já estava no Renascimento, então nós não temos igrejas góticas, nós temos igrejas no estilo gótico. Ok? Então, vocês podem pesquisar a arquitetura todinha, a arquitetura românica, a arquitetura bizantina, a arquitetura gótica, também podem pesquisar os vitrais, né? Que é onde eram feitos os mosaicos nos vitrais, mosaicos são riquíssimos, não tem nem preço esses mosaicos, e vocês também podem estar pesquisando sobre a música na Idade Média. Então, no próximo vídeo que nós faremos, eu vou destrinchar melhor e mais a fundo sobre a arquitetura e sobre a música na Idade Média. Até a próxima, pessoal!